Em química orgânica existem várias apresentações de fórmulas, como fórmulas moleculares e percentuais. A fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento em uma molécula da substância. A fórmula percentual indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Uma maneira de determinação dessa fórmula é a partir da fórmula molecular, aplicando-se conceitos de massa atômica e massa molecular. Tratando-se da estrutura e fórmula molecular, aldeídos são substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila ligado a um átomo de hidrogênio na ponta de uma cadeia carbônica. Considere os seguintes aldeídos: metanal, etanal, propanal, 3-metilbutanal e 2-metilbutanal. Baseado nas fórmulas moleculares dos compostos citados, o aldeído que apresenta em sua fórmula percentual aproximadamente 54,5% em massa de carbono na sua estrutura é quem? Então aqui a prova deu pra gente a nomenclatura dos compostos. Então o que eu vou fazer inicialmente, já que esse vídeo de resolução ao mesmo tempo também serve para a gente poder revisar o conteúdo. Então na letra A, quem é o metanol? Ó, met significa um carbono, AN apenas ligações simples entre os carbonos, só que aqui como a gente só tem um carbono, né? E a L porque é um aldeído. Então como que seria a estrutura? Ó, C dupla O. Então observe que nós temos o grupo carbonila ligado ao hidrogênio, né? Como aqui só é um carbono, então essa seria a estrutura, tá? Na letra B a gente tem o etanal. Et significa o quê? Que a gente teria dois carbonos conectados por ligação simples, que está aqui, e a L porque é um aldeído. Então vamos colocar, ó, a carbonila ligado ao hidrogênio diretamente e completando o outro carbono, né, com seus hidrogênios. Quem é o propanal? O propanal é aqui a mesma linha de raciocínio, só que eu vou ter um carbono a mais, né? Porque prop significa 3 carbonos. Então observe, ó, representando aqui a carbonila aldeídica, que diga-se de passagem a gente também chama de aldoxila, tá? E aí completando com os hidrogênios. Na letra D, quem é o 3-metilbutanol? Ó, 3-metil. Eu vou ter no carbono de número 3 da cadeia carbônica, eu vou ter um grupo metil, né? Então a cadeia principal apresenta o quê? 4 carbonos. Então observe, ó, 4 carbonos. Vamos colocar aqui a carbonila aldeídica, e essa carbonila aldeídica vem ser obrigatoriamente o carbono de número 1, tá? A função ela tem preferência ali na hora de numerar. Então carbono de número 1, 2 e 3. Então aqui eu vou ter um grupo metil, tá? E aqui agora, galera, eu vou completar com os hidrogênios aqui dessa forma mais condensada aqui pra gente poder andar rápido, beleza? Na letra E a gente tem o 2-metil-but-AN-AL. Então aqui a gente vai ter no carbono de número 2 o grupo metil ao invés de ser no carbono de número 3. Então, olha lá, carbono 1, carbono 2, a gente já sabe que vai ter o grupo metil. Já vou colocar logo a carbonila aldeídica aqui, completar com um hidrogênio, né? E aí colocar o outro carbono e o último carboninho aqui, tá? Já coloquei lá com os hidrogênios. Você que tá vendo o vídeo deve estar pensando assim, pô, Marcelo, não preciso fazer isso tudo para resolver a questão. Eu sei que não precisa fazer isso tudo, mas como eu disse, ao mesmo tempo que eu resolvo, eu vou fazendo uma revisão do conteúdo, dando algumas dicas e tal. Então, tipo assim, pensando no contexto de prova, era para o candidato que estivesse fazendo lá essa questão aqui, era para ele ir em cada alternativa e ir fazendo uma avaliação. Então, o recomendável seria que ele começasse pelo mais simples, que é a letra A, para fazer um teste. A prova, ela deu a tabela periódica e tal, então a gente sabe que o carbono vale 12 gramas por mol, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Então aqui a fórmula molecular vem ser, ó, CH2O, ou seja, nós temos um carbono que vale 12, nós temos 2 hidrogênios onde cada um vale 1, então vai dar 2 gramas, e cada oxigênio vale 16, como aqui tem 1, vai ser 16. Somando isso tudo aqui, a gente vai ter uma massa equivalente a 30 gramas por mol. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos ver qual é a porcentagem de carbono, né, que é o que ele está pedindo, olha, qual é o composto que apresenta aproximadamente 54,5% da massa de carbono. Então, olha só como é que eu vou fazer o cálculo. E para isso, eu vou pegar esse pedacinho aqui e eu vou jogar aqui para a esquerda para a gente poder ganhar espaço. Ó, para poder não embolar a resolução, eu vou colocar na cor azul aqui o cálculo. Então, se liga, olha, 30 gramas não é a massa de todo o composto, então a gente teria 100%, não é isso? Então, como a gente está querendo ver a porcentagem em massa de carbono, o que eu tenho? Ó, 12 gramas eu vou colocar aqui e aqui eu vou colocar X. Se eu efetuar esse cálculo,
cálculo ali, pá, eu ia chegar num valor de 40% da massa de carbono. Então a letra A, ela não pode ser. Por quê? Porque ele quer um composto que a massa de carbono é cerca de 54,5%. É nesse momento que eu mostro para vocês, assim, o jeito mais básico de se resolver essa questão. Então você ia na letra A, montava a estrutura para achar a fórmula molecular. Achando a fórmula molecular, você poderia fazer de uma maneira mais fácil, mais básica ali, você ia resolver essa regra de 3 aqui, chegando no valor de 40%. Só que aí entra um momento do professor dar uma dica para vocês que é assim, olha, os alunos que estivessem fazendo essa prova, que tivessem aí um domínio mais apurado de matemática e tal, eles nem iriam fazer esse cálculo aqui em azul. E por quê? Porque se a questão disse que aproximadamente 54,5% da massa do composto é carbono, então nesse caso aqui, você esperaria, né, e não só nesse caso, mas para todos os casos que a gente for analisar, você tem que ter um pouco mais da metade da massa do composto somente de carbono. Então, se por acaso aqui fosse algo em torno de 16 gramas só de carbono, faria sentido para alguns alunos fazer essa regra de 3. Por quê? Porque 16 gramas é um pouco mais da metade, ou seja, um pouco mais de 50%. Qual é a metade de 30 gramas? Ou seja, 50%. Seria 15 gramas, sacou? Mas assim, você que está vendo esse vídeo, que talvez não tenha esse tipo de pensamento, não tem problema. O que importa é acertar a questão. Se você fizer da maneira mais básica e tal, você também ia acertar, beleza? Então assim, é só um bizu que eu tô dando para vocês, lá sem muita preocupação aí, tá? Enfim, vamos voltar aqui e agora eu vou calcular a porcentagem de carbono nesse composto que é o da letra B, o etanol, tá? Então vamos lá. O etanol, ele tem 2 carbonos, uma quantidade de 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Então a gente teria aqui, ó, 2 carbonos, cada um vale 12, então vai ser 24. 4 hidrogênios, cada um vale 1, então vai dar 4. 1 oxigênio, cada um vale 16, então a gente vai ter aqui uma massa de 44 gramas por mol. Então olha a linha de raciocínio aqui, olha. Se 44 gramas é a massa do composto, ou seja, de tudo, olha aqui que coisa interessante. Só de carbono eu tenho 24 gramas. Não sei se você está reparando que essa regra de 3 aqui, ela faz bastante sentido ser feita, porque qual é a metade de 44? Seria 22. Observe que 24 gramas de carbono é um pouquinho a mais de 22 gramas, né? E aí, galera, se a gente for efetuar o cálculo, olha o que vai acontecer. Eu vou ter uma massa aproximadamente de 54,5%. E, galera, a letra B vem ser a alternativa correta dessa questão, tá? Então, pensando num contexto de prova, nessa questão aqui não tem como você fugir, pelo menos isso na minha avaliação, né? Não tem como você fugir de pegar a letra A, montar, fazer o cálculo da porcentagem ou não, né? Que você poderia andar mais rápido, já que 12 gramas é abaixo de 50%, e aí você iria para a letra B para fazer o teste ali da alternativa, beleza? Se a gente for efetuar o cálculo da massa de carbono nos demais compostos, naturalmente a gente não vai chegar no valor de 54,5%, e aqui no vídeo não faz sentido eu continuar a resolver, mas a linha de raciocínio é a mesma, tá? O passo que eu fiz para a letra A e para a letra B, você poderia replicar para a letra C, D e E como uma proposta de aí você em casa revisar o conteúdo e testar aí o seu conhecimento em química, beleza? Então, galera, é isso. Essa daí vem ser a resolução da questão de número 33.